Fala moçada, tudo beleza? Seguinte, como eu não tive a oportunidade de fazer com vocês, de ter uma aula de revisão para a prova, então eu decidi gravar esse videozinho para fazer essa revisão e ficar disponível para vocês aí, essa revisãozinha da prova, beleza? Então eu faço a revisão aqui, como é vídeo eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Mas por ser vídeo vocês podem vir parando tal, e pegar o raciocínio aí, beleza? Então meu povo, é o seguinte, são 5 exercícios, coisa bem básica. E o número 1 coloca aqui, ó. Alguns empresários vão para países que são considerados paraísos fiscais para executar a lavagem de dinheiro. Mas afinal, o que são os paraísos fiscais e lavagem de dinheiro? Então, meu povo, vamos lá. Os paraísos fiscais são alguns países que você não precisa declarar a sua renda, quanto que você ganha. Então, assim, o governo não se importa, nada que se importa, né? Porque você não tem necessidade de declarar aquilo que você ganha. Então não existe um controle dos impostos daquilo que você ganha ou deixa de ganhar. Você não precisa declarar nada. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Receita Federal, onde você tem todos os anos tem que declarar para a Receita o que você tem de imóvel, de carro, propriedade, o tanto que você ganha, onde você trabalha, você precisa declarar isso todos os anos, certo? Em regiões de paraíso fiscal, não. Então, você não precisa declarar, então a pessoa não sabe de onde que vem o seu dinheiro, de onde que sai, se você é traficante, se você não é, se você trabalha com coisa lícita ou ilícita, tá? Então, o que acontece? Isso, na verdade, ocorre por conta da questão sobre o governo saber de onde sai a sua renda. Aonde tem paraíso fiscal, isso não acontece, tá? Então, paraíso fiscal é isso. E aí, continua, né, perguntando o que é a lavagem de dinheiro. Pensa bem, se você não precisa prestar conta para o governo daquilo que você ganha, sua propriedade, o que você tem e tudo mais, as pessoas vão para lá, colocam seu dinheiro em alguns países, como por exemplo nós temos na América Central, né? E ali as pessoas fazem essa lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, algum traficante cria uma empresa de fachada, nós já falamos sobre isso nas aulas, né? E nessa empresa ele lava esse dinheiro. Então ele pega um dinheiro sujo de tráfico de droga, por exemplo, coloca dentro da empresa e na empresa fala que esse dinheiro está saindo dessa empresa de forma lícita, de forma legal, mas na verdade não é. Então é somente uma empresa de fachada. E essa empresa serve para quê? Lavar esse dinheiro, tornar o dinheiro limpo, entre aspas, digamos assim, tá? Então isso é uma lavagem de dinheiro. Então eles vão para lá, não é que eles vão para lá, eles colocam o dinheiro lá, em paraísos fiscais, por exemplo, para não ter que dar satisfação para o governo nenhum. Isso facilita, obviamente, a transação do dinheiro deles. Aí eles falam que um dinheiro limpo, quando retorna esse dinheiro para o Brasil, fora que é limpo, de uma empresa e tudo mais, na verdade, não é nada limpo. Beleza, meu povo? Facinho, né? Tá respondido isso daqui então. Número 2, meu povo, coloca aqui, ó. De acordo com os seus conhecimentos, explica o que é força de Coriolis. Moçada, isso daí nós falamos numa aulinha que eu expliquei para vocês a questão sobre o Centro Espacial de Kourou, lá em Guiana Francesa. Lembrando que Guiana Francesa ainda é uma colônia da França, tá? E a França foi lá e criou um centro espacial, um centro de lançamento de foguete na região. E você imagina, pô, a França tá lá no meio da Europa tal, e coloca um lançamento de foguete aqui. O que é o sentido disso, meu povo? Essa força de Coriolis nada mais é do que a força da rotação da Terra. E essa força ela exerce em todos os corpos que estão suspensos no ar. Então, eu já dei esse exemplo também para vocês. Um país vai atacar um foguete, ou então uma bomba, em um território inimigo, em uma distância muito longa. Se ele não considerar a rotação da Terra, na hora que ele lançar o foguete aqui para acertar aqui, a Terra vai estar girando e ele vai errar o alvo. Então, ele tem que mirar em um outro ponto, para cá, por exemplo, que quando a Terra girar, ele acerta esse alvo. Um exemplo que eu dei para vocês, o mais ilustrativo possível que a gente pode falar aqui, é o exemplo da roda. Então você está rodando com um amigo seu numa roda, você quer acertar ele com a bola. Se você mirar nele, você nunca vai acertar, porque existe uma rotação da roda, obviamente, que não permite com que essa bolinha atinja ele. Agora, se você muda a trajetória dessa bolinha, então ao invés de você mirar nele, você mira um pouco para cá, quando essa roda girar, você consegue acertar o seu colega, certo? Então isso é efeito de Coriolis. Beleza, mas o que isso tem a ver com a questão sobre o Centro Espacial de Kourou, né? Acontece o seguinte, que quanto mais próximo da linha do Equador, menor essa força. Inclusive, em cima da linha do Equador, na latitude zero, essa força ela é totalmente nula.
Então, quanto mais próximo, melhor para lançar os foguetes. Por quê? Quando a gente vai ter o lançamento de foguete, em altas latitudes, por exemplo, o foguete ele tem que fazer uma trajetória para consertar e atingir até a Lua por conta dessa rotação terrestre. E aí, quando a gente está na linha do Equador, não precisa fazer isso. Então, isso economiza combustível. Lembrando que o combustível de foguete e tudo mais sai muito caro, né? Então, é uma forma de poder economizar dinheiro com essa questão, beleza? Então, isso é a força de Coriolis, uma força da rotação terrestre, beleza? Passando, número 3, meu povo, caracteriza a regionalização da América do Sul. A América do Sul, ela é regionalizada de que forma? 5 regiões. Guianas, que nós temos Guiana Francesa, Suriname e Guiana. A América Andina, vai de Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Bolívia. América Latina, que nós temos Uruguai, Paraguai, Argentina. E o Brasil, que é estudado de forma isolada, tá? Essa é a regionalização. Então, América Latina, América Andina, Guianas e Brasil. Agora, por que nós regionalizamos isso daí tudo? Para facilitar a administração e o estudo disso daí tudo, certo? Então, facilita. Eu quero estudar tal país que tem ali a presença da Cordilheira dos Andes. Então, eu já vou direto, Chile, vou na América Andina. Chile, Bolívia, Peru. Se eu quero estudar onde tem Cordilheira dos Andes, eu não vou para o Paraguai, não vou para o Brasil. Certo? Então facilita, é uma forma de dividir o território. Nós já estudamos regionalização em alguns conteúdos para trás aí, né? Então, daí vocês já estão sabendo dessa questão. Beleza, meu povo? Então, caracterizamos aqui, né? São essas 4 divisões. América Andina, Platina, Brasil e Guianas. Eu tinha falado 5, né? São 4 na verdade, beleza? Passando aqui, número 4. Em um período da história dos Estados Unidos, eles declararam embargo econômico com Cuba. Explica o que é embargo econômico e por que os Estados Unidos fizeram isso. Meu povo, o seguinte, em 1959, até essa data, Cuba era uma semicolônia dos Estados Unidos. Então, muita coisa que Cuba fazia dependia dos Estados Unidos. Aí, era um período de Guerra Fria, 1959, Cuba vai ter a Revolução Cubana, que seria nada mais nada menos do que a implementação do socialismo no território cubano. E vale lembrar que o socialismo era e é até hoje, né, totalmente contra a ideia do capitalismo dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos viu isso como uma traição que Cuba teve. Você foi minha semicolônia, mas fez isso comigo, então, né, não pode ficar assim, aquela coisa toda, e colocou esse embargo econômico. Então, o que é o embargo econômico? É o impedimento de qualquer negociação comercial entre Estados Unidos e Cuba, certo? Foi proibido, os Estados Unidos proibiu Cuba de fazer qualquer tipo de acordo comercial entre eles ali, beleza? Por conta dessa questão toda, tá? Então, isso é embargo econômico, é a proibição econômica, é a proibição do comércio entre esses dois países, Estados Unidos e Cuba. E aí Cuba ficou, né, meio que sem ninguém para negociar. A princípio, negociou com a União Soviética por ter implementado o socialismo, mas depois disso tudo, ela ficou sem, como é que se diz? Sem parceiro comercial, né? E o número 5, né? Que acaba sendo a continuação. Cuba acaba sendo um país atrasado economicamente, quando comparado com os demais países da América Central. Por qual motivo? O motivo qual foi, meu povo? Devido à implementação do socialismo, os Estados Unidos implementa o embargo econômico, né? Com esse embargo econômico, Cuba já não tinha mais esse acordo comercial que tinha antigamente com os Estados Unidos. Ela só iria comercializar com quem? A União Soviética. Mas em 1991, a União Soviética deixa de existir. Por conta disso, Cuba agora fica sem ninguém para poder comercializar, certo? Por quê? Justamente por essa questão que acaba a União Soviética, tinha embargo econômico com os Estados Unidos, então Cuba fica sem ninguém para fazer esse comércio aí. Beleza, moçada? Foi mais rapidinho aqui, mas como eu vi, vocês vão pausando para pegar a ideia, né? Vão parando aqui para não estender muito, já vai bater 10 minutos de vídeo. E qualquer coisa, dúvida, só entrar em contato comigo que eu tiro a dúvida de vocês aí, beleza, meu povo? Um forte abraço, então, fico com Deus e até o próximo vídeo.